Boa noite, irmãos, boa noite, igreja, a paz do Senhor a todos. É um momento de muita alegria, nós podemos louvar ao Senhor, é um momento de muita alegria, poder chegar aí até a sua casa, poder ser recebido carinhosamente por você, e que nós possamos nessa noite louvar ao Senhor com alegria, louvar ao Senhor com aquilo que nós temos de melhor. Aliás, sempre, em tudo que fizermos na nossa vida, para o Senhor, que nós possamos fazer sempre o que de melhor. Que nós possamos louvá-lo com todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento e com toda a nossa alma ao Senhor, porque somente Ele é digno de receber o louvor que sai das nossas vidas, das nossas bocas e dos nossos corações. Eu gostaria de deixar aqui para a igreja um versículo que está escrito em Provérbios 4, 23. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, pois dele procedem as saídas da vida. Que você, meu irmão, que você, minha irmã, possa guardar o seu coração de tudo que você vivencia no seu dia a dia. Que você possa ter a paz do Senhor. Assim como nós aprendemos no último estudo, que o nosso coração possa estar descansado no Senhor. Que as nossas ansiedades sejam levadas para o Senhor. E que nós possamos buscar primeiro o reino de Deus sobre todas as coisas. E que Ele seja sempre engrandecido nas nossas vidas. Amém. Que o nosso coração seja dEle, e que Ele seja nosso, dia e noite, todo dia, sem cessar. Louvemos ao Senhor com alegria, que nós possamos pedir ao Senhor: Senhor, abençoe a Tua igreja, não somente a nossa igreja aqui, mas a igreja do Senhor, espalhada pela face da terra. Abençoe a Tua igreja, Senhor. Vem com vento forte, sopra sobre nós, sustenta o nosso caminhar, sustenta a nossa fé, sustenta a nossa vida, pelo poder do Senhor. Cantemos ao Senhor com alegria. Aleluia, abençoe a tua igreja, Senhor. Abençoe a tua igreja, Santo Espírito, fogo santo vem consome o que não é teu, vem sobre nós, Santo Espírito, ó vem sobre nós. Santo Espírito, ó vem, Tu és vento impetuoso, sopras com poder, enche as ruas com Tua salvação, e o perfeito amor vem sobre nós, Santo Espírito, ó vem sobre nós, Santo Espírito, ó vem, traz o Teu querer, Teu governo em nossos corações, Pai, queremos ver Tua face em nós resplandecer, traz o Teu querer, Teu governo em nossos corações, Pai, queremos ver Tua face em nós resplandecer. Abençoe essa tua igreja que te busca agora, Senhor, que canta, que te exalta. Aleluia. Tu és vento impetuoso, sopras com poder, enche as ruas com Tua salvação, e o perfeito amor vem sobre nós, Santo Espírito, ó vem sobre nós,
faz o teu querer. Eu vou ver em nossos corações, Pai, queremos ver tua face em nós resplandecer. Faz o teu querer. Eu vou ver em nossos corações, Pai, queremos ver tua face em nós resplandecer. Aleluia. Glória a Deus, Senhor. Aleluia. Aleluia. Abra o seu coração ao Senhor. Que seja essa a sua e a minha, nossa oração, Senhor. Pai, entra dentro do meu coração, implanta o teu querer, o teu reino. Que a minha face resplandeça a tua presença na minha vida. Que seja assim nas nossas vidas, irmãos. Porque o Senhor nos presenteou com a salvação, que só pode vir dele. E a palavra diz que ela não vem de obras, para que ninguém se glorie, mas é pura graça do Senhor. Então diga: Senhor, obrigado, porque o Senhor me justificou. Aleluia, aleluia. Justificado eu fui, santificado eu sou, glorificado serei através de Cristo. Fui livre da culpa do pecado, sou livre do poder do pecado e da presença do pecado. Livre serei, de glória em glória, de fé em fé, graça sobre graça, graça sobre graça, salvo pela graça, mediante a fé em Cristo eu sou salvo, não vem de mim. Salvo, salvo pela graça, mediante a fé em Cristo eu sou salvo, não vem de mim, é dom de Deus. Obrigado, Senhor. Aleluia. Justificado eu fui, santificado eu sou, glorificado serei através de Cristo. Fui livre da culpa do pecado, sou livre do poder do pecado e da presença do pecado. Livre serei, é
Aleluia, aleluia. Que cada um de nós agora, que nós possamos agradecer ao Senhor. Diga obrigado, Senhor, pela tua graça, Pai. Obrigado por esse dom, obrigado por esse presente precioso que veio do Senhor, que é a salvação para as nossas vidas. E a tua palavra nos diz, ó Pai, aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. E nós nos apoiamos nesta palavra agora, Senhor, para te glorificar e dizer, obrigado, Senhor, glorificado seja o teu nome, aleluia, bendito seja o nome do Senhor, aleluia, muito obrigado, Senhor. E nós sabemos, ó Pai, que há muito mais, Senhor, do que isso. Ó Senhor, o Senhor tem muito mais a fazer por nossas vidas, Senhor. Fogo de Deus, acende em nós a chama viva do Teu Espírito Santo, ó Pai. E que nós possamos estar dia e noite, sempre, todo momento, aos Teus pés, te louvando, te glorificando, ó Pai. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Glória ao Teu nome, Senhor. Há muito mais que isso, Espírito Santo sopra em nós. Aí onde você estiver, louve ao Senhor e ore agora. Há muito mais. Espírito Santo, vem, toma posse dos nossos corações. Espírito Aleluia. Santo, Nós esperamos por Ti, ó Espírito. por Ti. Aleluia, aleluia. Enche-nos outra vez. Enche-nos outra vez. Fogo de Deus, acende em nós paixão pelo Teu nome, Espírito de Deus, derrama aqui o Teu poder, o Teu amor em nós. Vento impetuoso, enche-nos com o Teu poder. Vem e liberta, Senhor. Vem libertar os cativos. Nos torna livres para Teu louvor, Senhor. Queremos Viver para Ti, Senhor. Teu Aleluia. louvor. Cante ao Senhor com alegria. Derrama Tua glória, derrama. Derrama Tua glória. Fogo de Deus, acende em nós Paixão pelo Teu nome, Espírito de Deus, derrama aqui o Teu poder, o Teu amor. fogo de Deus, acende em nós paixão pelo Teu nome, Espírito de Deus, derrama aqui o Teu poder, o Teu amor Em nós. O pedido do meu coração nesta oportunidade, ó Deus, é que Tu envies o Teu Espírito Santo, ó Pai, a perscrutar cada coração, Senhor, penetrando agora cada lar,
penetrando cada casa, Senhor, desses que te recebem nesta hora, Pai. Que o Senhor possa trabalhar nesses corações. Ó Senhor, acende a chama viva do Teu Espírito Santo nesses corações, ó Pai. Nos corações que o Senhor encontrar frios e gélidos, Senhor. Pai, onde estiver falta de esperança, Senhor. Ó Pai, torna a Tua esperança, Senhor, dentro desses corações. Onde estiver ansiedade, arranca a ansiedade, Senhor. Vem, ó Pai, e enche outra vez, Senhor Jesus, com a chama viva do Teu Espírito Santo. Vem, enche de novo, Senhor, com a Tua glória, Senhor, o coração dos Teus filhos, ó Pai, para o louvor da Tua glória. Fogo de Deus, fogo de Deus, aleluia, acende, Senhor, Acende em aleluia, paixão pelo Teu nome, Espírito de Deus, derrama aqui o Teu poder, ó fogo santo do Senhor, fogo de aleluia, acende acende em nós, em Senhor, paixão pelo Teu nome, Espírito de Deus, derrama aqui o Teu poder, o Teu amor em nós. Obrigado, Senhor. Obrigado, Deus, por esses momentos de louvor e adoração ao Teu nome. Desses momentos que o Senhor prepara para nós, ó Pai, para entrarmos, Senhor Jesus, em comunhão com os irmãos, entrarmos em comunhão com esta equipe. Este breve momento na semana que o Senhor nos reserva, Senhor, para estarmos em sintonia com o Teu Espírito Santo, ó Pai. Muito obrigado, Senhor. Que o Senhor possa abençoar o coração daquele que te busca com afinco nesta hora, Pai. Que todo aquele que te procura, que te louva nesta hora com intensidade, possa ser, ó Pai, nesta hora contemplado pela presença do Teu Espírito Santo, Senhor. E que nós possamos, ó Pai, dar bom testemunho de tudo que nós temos recebido de Ti, Senhor, a cada dia, cada momento, ó Pai. Que o Senhor possa preparar os nossos corações agora, nesses momentos que antecedem a pregação da Tua palavra, Senhor. Que esta palavra venha agora e venha, Senhor, selar os nossos corações. Fechar esta noite, ó Pai, como uma noite de amor, uma noite de paz, uma noite de mudança, uma noite, Senhor, de um novo compromisso para contigo, ó Pai. Que seja assim, Senhor, este momento, ó Pai. Que seja assim nesta oportunidade. Vem, Senhor, e trata com os nossos corações, muda as nossas vidas, e que nós possamos, ó Pai, depois deste momento, termos uma nova vida contigo, Senhor. Um novo momento para com o Senhor. Muito obrigado, Deus. É o nosso agradecimento em nome de Jesus Cristo, o Senhor. Amém. A paz do Senhor, irmãos. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Estamos aqui para meditarmos agora na palavra do Senhor, depois dos hinos cantados, das orações feitas. Vamos nos envolver na ministração da palavra do Senhor, na direção do Espírito Santo sobre nossas vidas. Nós te louvamos, Deus, porque Tu tens estado conosco. A Tua graça não nos tem faltado, o Teu Espírito tem nos dirigido em toda a verdade, e é por isso que nós subsistimos, porque nós não caminhamos pela nossa própria força, pelo que somos, ou pela nossa própria justiça. Nós caminhamos pela graça, pelo comando do Teu Espírito e pela justiça divina em nós. Então, ó Deus, acerca-te de nós, na minha vida, na ministração da Tua palavra, e glorifica o nome do Teu Filho, Jesus Cristo, nas nossas vidas, em nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Apenas para dar os avisos, na semana, quarta-feira, nossa reunião de oração às 20 horas, na sexta-feira, o estudo bíblico também às 20 horas,
E no domingo nós voltamos para o culto de louvor e adoração às 19h30. Que Deus nos dê uma semana de vitória. Continue abençoando a igreja, dizimando e ofertando, para que através das primícias, daquilo que você ganha, a igreja continue sendo abençoada e desenvolva o seu trabalho satisfatoriamente diante dos homens e também diante de Deus. Aí está a conta. Faça isso com amor, com liberalidade e deixa Cristo comandar todas as ações na sua vida. Amém? Vamos ler a palavra do Senhor no livro de Marcos, no capítulo 1, no versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Aleluia. Glórias ao teu nome, Senhor. Dá-nos a tua graça. Já há alguns dias eu venho me preocupando, como o apóstolo Paulo também se preocupava, com a fragilidade e a fraqueza de alguns irmãos. Quem é que não esteja fraco, que eu também não me enfraqueça? Há uma preocupação constante no pastor, na liderança, de ver uma igreja sem reação, uma igreja com grandes dificuldades de servir a Deus, de grandes dificuldades de amar a Deus e de se entregar totalmente à voz do seu comando. E é uma coisa que tem muitas vezes entristecido o coração. E Deus tem falado comigo. A princípio, eu comecei a olhar e a observar a vida dos irmãos, mas depois eu percebi que Deus estava falando comigo, não com os irmãos. Essa falta de amor, essa falta de dedicação, provém do quê? Provém da onde? E o Espírito me levou a pensar e a refletir nos movimentos dos homens de Deus na palavra. Dos homens que foram levantados para os ministérios. De Marcos, que não foi um discípulo de Cristo, mas tem um evangelho. O evangelho escrito aos pés de Pedro, segundo a grande maioria dos teólogos estudiosos, informações de Pedro, que abrasou o coração de Marcos e levou ele, e o levou a fazer e contar a história de Jesus, o Filho de Deus. Para ele começar o seu evangelho desta maneira, ele tinha uma convicção muito grande de que Jesus era o Filho de Deus mesmo. Isso entrou no seu coração. Ele não está contando apenas uma história, ele está contando uma história recebida no seu coração. Apesar de ser resumido, o evangelho resumido, é o evangelho cheio de detalhes, de operação de Deus, de Cristo, que mostra Cristo como servo, como homem de dores, como varão perfeito. Então eu comecei a perceber e ver em tantos nomes na palavra de Deus que eles tinham em comum, um grande amor a Deus e um apreço aqui no Novo Testamento gigantesco a Jesus Cristo. E eles queriam sempre estar crescendo nesse conhecimento. O apóstolo Paulo, ele diz, todas essas coisas, ele cita lá no livro de Filipenses, eu considerei esterco, lixo, refúgio. E ele diz, pela sublimidade do conhecimento
de Jesus Cristo. Então, nós percebemos que os crentes do Novo Testamento, eles tinham algo também em comum. Eles queriam conhecer Cristo cada vez mais e se envolver com Cristo cada vez mais. Então, o Espírito começou a ministrar no meu coração que tipo de igreja que eu tinha diante de mim e que tipo de pastor eu sou diante dessa igreja. Nessa questão de desejar Cristo, de desejar ardentemente conhecer Cristo, o Filho de Deus, o Evangelho do Filho de Deus. E então meu coração ficou como que amarrado, ele ficou assim como que triste, porque eu comecei a perceber, irmãos, que muitas das pessoas que estão compondo os ministérios na igreja, elas ainda não conheceram a Cristo. E o pior é que elas também não desejam conhecer a Cristo. Elas não têm desejo nenhum da sublimidade do conhecimento de Jesus Cristo. Entra dia, passa dia, entra mês, sai o mês, entra o ano e sai o ano. E as pessoas se conformaram, a grande maioria, a serem religiosas, a exercerem seus ministérios sem amor, a exercerem seus ministérios sem conhecimento de Cristo e sem desejo de conhecer Cristo. Isso está explícito na apatia pela palavra de Deus, na leitura da palavra de Deus e na oração, no devocional que temos em relação a Deus. Então nós temos pessoas dentro dos ministérios que não conheceram a Cristo e outras que conheceram, mas não desejam conhecer mais do que já conhecem. Essa instrumentalidade ela só pode vir através da palavra do Senhor, e a palavra do Senhor é uma palavra renegada. Renegada. Ela é deixada de lado. Não é? Eu sei das dificuldades que existem em cada coração para se ater a Cristo e se envolver com Cristo. Mas eu sei que o Espírito Santo nos ajuda também nas nossas fraquezas. E através do Espírito Santo nós podemos quebrar todas as correntes e todas as barreiras que querem definitivamente nos afastar de Cristo e nos tornar pessoas insensíveis ao seu amor, à sua palavra e a uma vida de oração. Então, não há vida. Não há vida. Nós precisamos encher a igreja com a vida de Deus, com o poder de Deus, com a alegria de Deus, irmãos. Parecemos, às vezes, meros robôs. Meros robôs. Então, nós temos que orar. Orar muito pela nossa equipe do louvor. Nós precisamos orar muito pela nossa junta diaconal. Nós precisamos orar muito pelos que ensinam na igreja, para que nós não nos percamos na religiosidade, para que nós não nos percamos numa vida frívola e seca para com Deus. O quadro é assustador, é tenebroso, porque a pandemia, ela não fez bem nenhum, pelo menos para esse meu povo aqui. Raras exceções,
raríssimas exceções. O que fazer, Deus? E como viver nessa situação? O que o Espírito Santo falou comigo então? O que é que eu tenho feito diante desse quadro? Porque para mim é fácil dizer, o jovenzinho ali não se converteu e não ama a Deus. Aquele diácono ali não quer nada com Deus. Aquele outro líder lá não lê mais a Bíblia. Aquele outro. Mas a questão é, o que eu faço e o que eu estou fazendo para que eles se acheguem a Deus? E eu percebi que eu estou fazendo muito pouco, pouquíssimo. Principalmente agora, nesses 3 últimos meses, que é o mês da pandemia. E eu tive que me dobrar diante do Senhor, assumir a minha culpa. A minha culpa de não ser um exemplo de fé a ser seguido, de amor a ser seguido. E também pela pecaminosidade do meu coração. Porque a palavra diz, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso também está pecando. Tive que confessar as minhas culpas a Deus. Tive que confessar as minhas culpas a Deus. Eu espero que você também, que todos nós, confessemos as nossas culpas a Deus, por vivermos de maneira tão religiosa, sem vida, diante dele e diante da sua presença. A questão é, Deus tem aceitado os nossos louvores, Deus tem aceitado as nossas pregações, Deus tem aceitado os nossos cultos, Deus tem aceitado as nossas ofertas e os nossos dízimos. Deus tem se alegrado com a nossa vida. Aí você me diz, o que tem tudo isso a ver com o Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus? Porque tudo começa aqui, irmãos, no entendimento de que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que Ele precisa ser estudado, Ele precisa ser amado, Ele precisa ser querido pelos nossos corações. Esse Jesus, Filho de Deus, é aquele que deu a sua própria vida por nós, por mim, por você. Então Ele não pode receber de nós migalhas. Ele não pode ser desprezado. Ele não pode ser tratado com indiferença. Ele é o Filho de Deus. E Ele se preocupa com aquilo que você pensa dele, apesar de saber o que você pensa. Porque o que pensamos dele vai dizer muito da vida eterna, ou da morte eterna. O que somos nele vai dizer muito do nosso futuro. Então, nós não podemos tratar Jesus como algo comum na igreja. Ele é o cabeça da igreja. O Filho de Deus é o cabeça da igreja. Ele é o dono da igreja. Ele é o Senhor da igreja. Ele é o Deus da igreja. Ele não pode ser tratado com banalidade. Ele tem que ser tratado com temor, com reverência, com amor, por tudo que Ele é e por tudo que Ele fez por nós. Nós precisamos tomar uma atitude em relação a Ele.
de amor, de fervor, de graça. Precisamos nos abraçar como filhos de Deus a esse Cristo que nos salvou. A começar em mim, irmãos, a começar em mim. Cristo precisa ser valorizado, tributado, adorado na essência do seu ser. Mas como isso pode acontecer? Como Deus pode realizar esta obra em corações tão duros de serem tratados, tão difíceis de serem tratados, que abandonam o estudo bíblico, que abandonam a oração, que não se envolvem com a oração, que não se envolvem com o estudo bíblico, que não se envolvem com a palavra e que não desejam conhecer Cristo na sublimidade do seu caráter. O que fazer? Há um texto na palavra que me chama muito a atenção em relação a isto. Ele está aqui no versículo 16 de Mateus. Olha que interessante esse texto. Chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos dizendo: que dizem os homens ser o Filho de Deus? Se eu desse uma caneta, um papel para você agora, para você dizer tudo o que você pensa quem é Filho de Deus, o que você teria para escrever sobre o Filho de Deus? Isso já vai medir o quanto você o ama. E eles disseram: uns dizem que tu és João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou um dos profetas. E disse-lhe eles: e vós, quem dizeis que eu sou? Todos os homens tinham um discernimento e uma definição totalmente errada de Cristo. E nós vamos entender por quê que eles tinham essa definição errada. Logo mais aqui na leitura. E quando Jesus percebe que existe uma ignorância muito grande dos homens em relação a Ele. E essa ignorância em relação a Jesus, ela atravessa os séculos dos séculos e está dentro da própria igreja. Uma ignorância tremenda de quem é Cristo. Do que Ele faz, do que Ele fez, das minúcias da sua vida. Nós precisávamos estudar a teologia de Jesus Cristo, cristologia, para poder entender algumas coisas do Filho. Mas Jesus pergunta para os discípulos agora, para os discípulos. Ele estava diante dos religiosos. Os religiosos não sabiam definir quem era Cristo. E ele pergunta para os discípulos: e vocês? Quem dizem que eu sou? E olha só o que acontece aqui. Simão Pedro respondeu. Ele se levantou e disse: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Aleluia. Filho do Deus vivo. Por que é que Pedro, no meio dessa história, e não vamos perder a mente de que ele também é um judeu, por que é que ele entendeu que Cristo era o Filho do Deus vivo? Aí Jesus diz: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Queridos, preste atenção numa coisa. Não há como saber e identificar Jesus para adorá-lo, para amá-lo, para se envolver com Ele, se do Pai
não vier a revelação. Jesus diz: tu és bem-aventurado porque o Pai te revelou. O Pai. Agora vamos ver o contexto disso. Por que que o Pai revelou? O Pai e o Filho são um. E aqueles discípulos estão em volta do Filho de Deus, com seus problemas, com seus defeitos, com o caráter, com a personalidade de cada um melancólico como João, um atrevido e irado Pedro, sanguíneo Pedro. Eles estão ali, até o próprio Judas, com o coração entregue totalmente a si mesmo. Eles estão ali em volta do Filho de Deus. E se existe uma coisa que nunca faltou, foi a comunhão entre o Pai e o Filho. E o Pai ali presente revelou para Pedro, naquele exato momento, que aquele homem que estava com ele era Jesus, o seu Filho. E todos os outros discípulos, através de Pedro, ficaram sabendo dessa verdade. Aleluia! Então, para que o Pai revele a você quem é Jesus, você precisa se aproximar de Jesus. Você precisa se envolver com o Espírito de Cristo. Você precisa sair da religiosidade e se entregar à vida com Cristo, seguir a Cristo, deixar tudo e seguir a Cristo. E o Pai também vai te revelar quem é Ele para você, e você vai deixar tudo por amor a Ele. Por que as pessoas não deixam tudo? Por que as pessoas estão divididas? Por que as pessoas gostam das coisas do mundo e vão para a igreja? Porque não se envolvem com Cristo e não recebem essa revelação. Bem-aventurados são aqueles que o Pai revela no coração que Jesus Cristo realmente é o Filho de Deus. Aleluia. No batismo de Jesus, João olhou para ele e diz: eu que tenho que ir a ti, tu que vens a mim, faça o que tens que fazer. E naquela hora, abriu-se os céus e ouviu-se uma voz: esse é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Aleluia. Nós precisamos urgentemente, irmãos, deixar esta vida seca e fria. Que coisa desanimadora! Servir a Cristo com sequidão de alma, sem amor e sem vida. Ah, Senhor, leva-nos para perto de Ti. Quebra as durezas do nosso coração, para poder perceber e entender a grandiosidade de Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia. Glórias a Ti, Senhor. Glórias ao Teu nome. Há um outro texto, não menos interessante do que este, em Mateus também, quando Jesus anda por cima do mar. Ordenou Jesus que os seus discípulos, no versículo 14, entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para ele, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma. E gritaram com medo.
Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Isso aqui aconteceu antes que o Pai revelasse a Pedro que Jesus era o Filho do Deus vivo. Olha a diferença. Eles olharam para Jesus andando sobre as águas, mas quem quer que andar sobre as águas, certo? E eles pensaram que Jesus era o quê? Um fantasma. Quem que você pensa que Jesus é, meu irmão? Às vezes nós andamos na igreja, caminhamos na igreja, e nós servimos a Cristo como se Ele fosse um fantasma. Como se Ele fosse de outro mundo, mas não um mundo do reino dos céus. Pedro respondeu. Pedro sempre está à frente para responder. Você percebe isso? Senhor, és tu? Então manda-me ir ter contigo por cima das águas. Ele quis até exercer a fé, irmão. Não é assim que acontece com a gente de vez em quando? Depois dessa palavra, depois dessa leitura, depois desse hino, eu vou encher o meu coração de fé e eu vou viver a plenitude de Cristo. Então, Pedro, quando viu que de fato podia ser Jesus, ele falou: se és tu, manda-me ir contigo então sobre as águas. Quantas vezes a gente tem propósitos com Deus? E ele disse: então vem, Pedro, venha. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. Nos enchemos de fé e agora nós vamos viver intensamente para Jesus, mas bateu o vento, bateu a tempestade, nós já nos amedrontamos, nos acovardamos e gritamos: salva-nos, Senhor, tenha misericórdia de nós. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? Você está percebendo a necessidade do Pai revelar para Pedro que Jesus era o Cristo, Filho do Deus vivo? Mas mesmo com essa revelação lá na frente, ele o negou por 3 vezes. Mas como o Pai tinha revelado, e o Pai estava com ele, e o Espírito estava com ele, produziu nele um arrependimento verdadeiro. Chorou Pedro depois de negar Cristo 3 vezes, amargamente. Quer dizer, ele se arrependeu. Então, quando eu estou em Cristo, mesmo que eu fale para com Ele, na revelação do Pai, o Pai em mim, Ele me levantará e Ele trará arrependimento ao meu coração, coisas que nós não vemos mais na igreja. E que testificam a nossa religiosidade. Não há mais choros de arrependimento. Não há mais choros de quem recebeu do alto do Pai a revelação de que Cristo é o Filho do Deus vivo. Não há mais choro, não há mais pranto. E a nossa vida cada vez mais sequidão de estio. Homens de pouca fé. E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e o adoraram. Aleluia! És verdadeiramente o Filho de Deus. Aleluia! O Espírito Santo vai provocar também algumas situações na nossa vida, para que nós possamos entender, e às vezes essas situações são situações desesperadoras até, difíceis até de enfrentar, até de confundir a respeito de Cristo, mas Ele pode criar situações incomuns, para que nós possamos abrir a nossa boca diante do poder da sua grandeza e do milagre dos seus atos.
abrir a nossa boca para és verdadeiramente o Filho de Deus. Aleluia. Nós estamos precisando desta ação incomum de Deus, dessa ação sobrenatural de Deus para revelar Cristo em nossos corações, irmãos. Porque Cristo é o centro de todas as coisas, Cristo é que move a igreja, Cristo é quem sustenta a igreja, Cristo é quem leva a igreja em vitória. Sem Cristo a igreja é morta, os nossos louvores são mortos, a nossa pregação é morta, tudo em nós é morto. Precisamos da vida de Cristo em nós. Venha, Filho de Deus, venha com teu poder abrasar os nossos corações, nos tirar de dentro dos nossos pecados, da nossa religiosidade, da nossa acomodação espiritual, de que assim está tudo bem. Eu gostaria ainda de trazer mais um texto para vocês. E aqui está no livro de Mateus também, em relação à crucificação de Cristo, a hora da sua morte. Nós vimos dois exemplos que aconteceram, eu poderia dizer, dentro da igreja, com os discípulos. E agora nós vamos ver um exemplo fora da igreja, fora do círculo dos discípulos de Cristo. E perto da hora nona exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lema sabachthani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam ouvindo isso diziam: este chama por Elias. E logo um deles, correndo, tomou uma esponja, embebeu-a em vinagre e, pondo-a numa cana, dava-lhe a beber. Os outros, porém, diziam: deixa, vejamos se Elias vem livrá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Aleluia, Senhor. E eis que o véu do templo se rasgou em dois de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. E abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados, e saindo dos sepulcros depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. E o centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram: verdadeiramente este era Filho de Deus. Aleluia. Aleluia. Como é que um homem, centurião romano, entregue ao Império de Roma, a fidelidade a Roma, abre a sua boca para declarar que verdadeiramente Jesus era o Filho de Deus, porque ele estava ali e ele viu tudo o que estava acontecendo. Ele viu a hora final, ele viu os momentos finais daquele homem, e com certeza ele caminhou com aquele homem desde a sala do pretório, passou pela Via Crucis, pela via dolorosa, e agora ele está vendo aquele homem erguido na cruz, a gritar: Deus meu, por que me desamparastes? Mas o que é que acontece aqui, senão uma reação do grande Deus, diante daquilo que está acontecendo na terra, diante da zombaria com Cristo, diante dos sofrimentos de Cristo, diante de todas as barbaridades que fizeram com Cristo. Deus se move no céu, e depois que Jesus entrega o seu Espírito,
O véu do templo se rasgou, a terra tremeu, fenderam-se as pedras, abriram-se os sepulcros, Deus se movimentando naquela hora, oh Jesus, e houve escuridão também sobre a terra, e no meio da escuridão, do terremoto, não houve morte, houve ressurreição. Ressurreição. Mais uma vez, a luz dominando sobre as trevas. Os mortos saíram dos seus túmulos. O terremoto não matou ninguém. A escuridão não matou ninguém. Pelo contrário, tudo isso, a natureza embravecida, ela está intimamente ligada aos sentimentos do Pai eterno. E vendo todas aquelas coisas acontecerem, aquele centurião diz: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Eu fico aqui pensando, Deus, o que tu has de fazer para esta igreja que dirijo e para mim mesmo? Poderás tu também abalar o céu e a terra, os fundamentos da terra? Poderás causar tu terremotos, abrir fendas nas pedras, ressuscitar os mortos e entregá-los à sua família, para que nós enxerguemos como esse cinturão, que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Precisarás mover terra e céu para isso. E logo vem a resposta. Cristo, Deus, não precisa mais disso. Porque aqueles que olharem para Jesus, o Filho do Deus vivo, e caminharem para Ele, e se deixarem ser tocados e lavados pelo seu sangue, abrirão as suas bocas com louvor e adoração, e declararão: este verdadeiramente é o Filho de Deus, porque vivenciam a sua paz, o seu amor, as suas misericórdias, valorizarão o sangue derramado na cruz do Calvário, a obra de redenção, de remissão, e constantemente se dobrarão diante daquele que era, que é e que há de vir com poder e glória. Aleluia. Se no teu coração creres e com a tua boca confessares que Jesus Cristo é o Senhor, então serás salvo. Então eu preciso, o pastor, começar a fazer a minha parte. Para que o ministério de louvor se converta a ti. Pelo menos uma grande parte dele. Para que os nossos diáconos se convertam a ti. Alguns deles. Para que os que ensinam se convertam a ti, pelo menos alguns deles. E para que esta igreja viva a plenitude da glória de Cristo, mesmo em meio à apostasia. Porque maior é aquele que está em nós, irmãos, do que aquele que está no mundo. Haverá esperança para nós? Haverá esperança para o povo de Deus nesse tempo que estamos vivendo? Ó Pai, através do Teu Espírito, revela o Teu Filho em nós. Revela o Teu Filho
em nós. Que Deus te abençoe, que Deus te dê graça. Ainda dá tempo de correr atrás do tempo perdido. Ainda dá tempo de você se aprimorar em relação aos conhecimentos de Cristo. Como filho de Deus, e não só como filho de Deus, mas como Senhor, como Salvador e como sendo também o próprio Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Tua palavra foi ministrada e aqueles que temem e tremem diante de ti poderão nesta hora orar e dizer: salva-me, Senhor, desta geração perversa. Dá-me a tua graça para que meu coração não seja induzido a viver as delícias desta terra, mas que ele seja contagiado pelo teu amor, a viver a sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, o Senhor. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vós, agora e sempre. E a igreja diz amém. Glória a Deus. Fica aí na força do Senhor e até breve.